Bom, continuando então o assunto Javé, o Deus do Antigo Testamento, não é a divindade El dos cananitas, povo de Canaã. A gente precisa fazer um estudo que leva em consideração como a academia teve essas conclusões. E aí a gente vai entrar no termo que é utilizado pela academia do politeísmo de Israel, um suposto politeísmo que Israel praticava antes da intervenção de Javé na sua nação, né, na nação de Israel, na criação de Israel. Vamos lá. Então, a academia embaralha deliberadamente conceitos-chave, que são basilares, simplesmente com a velha tática reducionista de reduzir o transcendente a uma mera superstição. Então, o primeiro ponto é reduzir o transcendente à superstição. O transcendente é a ação do sagrado, a ação que vem de fora do cosmos, atua nesse cosmos com a finalidade de produzir ou de levar, tendo como fim, no caso, fora do cosmos também, a saída do cosmos. Ou seja, reino dos céus levando à eternidade. Esse é um conceito que a gente consegue compreender de transcendência. Não sendo, portanto, toda manifestação metafísica transcendente. Tem o metafísico que é da própria Terra, do próprio cosmos, né? Bom, então, os acadêmicos que estudam mitologia, quando vão tratar o assunto, eles eliminam a visão providencialista da equação, em favor de uma análise contrária a esta, que é, por definição, vamos ver o que é o antônimo, contrário de providência. A definição é desleixo, imoderação, desmazelo, desleixamento, imprudência, descuido, incúria e negligência. Então, de propósito, a academia escolhe, atualmente, em vista do pensamento materialista, do pensamento reducionista, que é seletivo e escolhe fazer isso quando diz respeito ao transcendente, eles agem dessa forma, com negligência. Então, da mesma forma que um apologista religioso, judeu ou cristão, vai defender a sua crença, vai argumentar de modo a sustentar aquilo que acredita, a academia também faz isso, mas faz isso de forma contrária, deliberadamente, escolhendo anular o fator providencialista, que é justamente a ação do sagrado, a ação do divino, e colocam as pessoas para pensar nesse assunto, especialmente no meio acadêmico, como se fosse uma mera superstição do povo, uma escolha do povo. Sendo que, quando se fala de religar e de religião, você está falando de uma conexão com o transcendente. Então, a ação transcendente é muito importante nessa equação. Se você exclui ela da equação, você tenta fazer uma análise que ela é incompleta e reducionista. Então, assim como o contrário de providência é o desleixo, a negligência, é o contrário do que provê é o que retira. A etimologia de providência vem de conhecimento antecipado, como que prever, e o contrário do que prevê é o que atrasa a visão, percebe? Ao fazer isso, a academia atrasa a sua visão e a sua percepção dos fatos. E o reducionismo que eu estou falando é uma teoria filosófica que defende que é possível reduzir fenômenos complexos a partes mais simples. Então você pega algo extremamente complexo, que é a ação do sagrado sobre a Terra, e você reduz isso à mera superstição de um povo. O reducionismo pode ser aplicado a objetos, teorias, significados e explicações. E aí a gente entra no assunto, após essa breve introdução. A mitologia diz que os israelitas adoravam deuses cananitas como Baal. E aí tem a teoria que vai falar do politeísmo antes de Javé, e isso é muito discutido no meio acadêmico. Só que ela não menciona, entretanto, o contexto em que isso ocorre. Simplesmente fala, os israelitas adoravam a deuses pagãos no passado, e depois eles trocaram isso pela adoração a Javé, e Javé acabou absorvendo esses elementos de adoração aos deuses pagãos. É uma afirmação bastante articulada, porém ela não leva em consideração o contexto, o cenário todo. Por exemplo, se você pegar números 25 do 1 ao 3, Antigo Testamento, diz, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, já havia a ordem de não
se inclinar à adoração a esses deuses estrangeiros e, no entanto, você tem aqui o momento que isso vai acontecer. Tiveram outros momentos também, mas aqui a gente tem o exemplo específico de quando isso se desencadeia em Israel. A passagem histórica segundo a Bíblia, segundo essa narrativa histórica presente no Antigo Testamento. Nós temos também o exemplo de Jezabel, que foi uma princesa cananeia, ou cananita, de Canaã, portanto, que se casou com o rei israelita Acabe e levou Acabe a construir um templo a Baal em Israel, e Jezabel sustentava centenas de sacerdotes de Baal, os chamados profetas de Baal. Ambos perseguiam os profetas do Deus de Israel, de Javé. Para quem não sabe, eu vi que algumas pessoas perguntaram por que eu estou falando Javé. Javé é uma abreviação do nome Jeová, que vem de Yehová, que é o tetragrama sagrado, Yod-He-Vav-He. Então, quando abreviaram a palavra Yah, que é a abreviação de Jeová, a gente tem lá, por exemplo, a palavra Aleluia, que aí tem louvado seja Yah. Yah é uma abreviação de Jeová. Só que quando transliteraram para a versão latina, ficava Yarvav. E eles abreviaram como Javé. E então ficou Javé. Então estou usando Javé, que é a abreviação utilizada nas Bíblias em português, para nos referirmos ao Deus bíblico. 1 Reis 18, 28 vai dizer: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, ou lanças, pequenas lanças, adagas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então aqui a gente está falando de 1 Reis, que foi escrito por volta de 560 a 538 a.C. E aqui está falando da nação dos que adoravam a Baal. Quando se adorava a Baal, fazia-se isso, tá? Clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lanças, né? Fazendo danos ao próprio corpo, derramando o próprio sangue, conforme o seu costume, né? Até derramarem sangue sobre si. Jeremias 19:5 vai dizer: construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei. Aqui é o profeta falando o que Deus falou para ele falar, o que Javé passou para ele. Coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Então aqui já era uma indignação da parte do Deus bíblico, falando ao seu povo do Antigo Testamento, através do profeta Jeremias. Aí a gente tem Deuteronômio 32, dos versos 16 e 17. Eles o deixaram com ciúmes. O seu povo deixou Deus, Javé, com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros. E o provocaram com o uso de seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. E esse versículo acima, que eu acabei de falar, refuta a alegação do passado politeísta de Israel, como dizem. O passado politeísta. Não, Israel era uma nação que adorava deuses estrangeiros e depois ela passou a adorar Javé e Javé incorporou aspectos dos deuses anteriores, atributos. Os atributos não é que foram incorporados, os atributos que eram do Deus Criador é que foram apropriados por essas divindades do passado, que eram deuses menores, criados e para quem esses povos faziam suas adorações, no caso, né, os antigos Elohim, no período em que eles governavam a terra. Então eram deuses menores. Já os israelitas, eles se desviaram do padrão estabelecido quando Javé apareceu e fizeram ou passaram a fazer essas adorações. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Então, como que os antepassados de Israel adoravam a deuses estrangeiros? Se está bem claro aqui que não há esse passado politeísta. O passado politeísta de Israel, ele existiu, mas ele existiu como um desvio de conduta. Isso é muito claro, como uma desobediência à sua tradição, às suas leis religiosas. Aqui a gente tem a possível origem, né, disso tudo presente na Bíblia. Depois eu vou mostrar passagens da mitologia mesmo, né, de Canaã. Mas primeiro eu estou pegando a referência bíblica. Então, Salmos 82 conta a história da queda dos Elohim
pelo juízo de Deus, onde eles são condenados por terem praticado a injustiça enquanto governaram a terra. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. É aquela passagem que diz, vós sois deuses, vós sois Elohim, todavia morrereis como homens. Vós sois Elohim e todos vós, filhos do Altíssimo, filhos de El Elyon, o título, né? Ou Eloá. Nesse caso, Bnai Elohim, filhos dos deuses, filhos de Deus. Todavia morrerei como homens e cairei como qualquer dos príncipes. A palavra Elohim é deuses, no sentido de seres celestiais, imortais. Por isso que eles são condenados a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes. Êxodo 12:12, que eu citei no vídeo anterior que eu falei sobre isso, a parte 1. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Aqui é quando o Deus bíblico liberta os hebreus que estavam escravizados no Egito. Ele tinha uma aliança com Abraão, lembra? Veio Abraão, Isaac e Jacó, e depois José acaba no Egito, e posteriormente os israelitas, os descendentes de José e dos seus irmãos, as tribos de Israel, né? Portanto, filhos de Jacó, se multiplicaram dentro do Egito, depois aumentou a opressão e eles se tornaram escravos. Daí está falando isso, né? Quando Deus Criador envia as pragas ao Egito para pressionar o faraó a libertar o seu povo. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Em todos os Elohim do Egito farei juízo. Então o Egito tinha seus Elohim também, que eram julgados pelo Deus de Israel. Pois, como ele disse, eu sou o Senhor. Então tá aqui, tá? Bem claro. No tempo de Jesus, então, algumas pessoas chamavam o diabo de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mateus 12:24. Está escrito, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Lembra quando os fariseus acusam Jesus de fazer milagres através de Beelzebu? Então você vê aqui que os religiosos de Judá, ou do reino da Judéia, né, na era romana, acusaram Jesus de fazer milagres por Beelzebu, que evidentemente era uma mentira. Segundo está na Bíblia, é bem claro que isso era mentira. Mas isso quer dizer que os líderes religiosos de Israel já conheciam esse termo Beelzebu. Beelzebu é uma variação de Baal-Zebub, um dos nomes do deus Baal, que está presente em 2 Reis 1 e 2. Ou melhor, 2 Reis capítulo 1, versículo 2, que está aqui. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Aqui você vê Acasias caindo do seu palácio em Samaria e mandando mensageiros consultar Baal-Zebub, esse deus. Não se sabe ao certo como esse nome ficou associado ao diabo. Isso talvez teria acontecido porque Baal era o principal deus falso adorado pelos israelitas durante muito tempo, quando houve esse desvio de conduta. E o diabo é o principal adversário de Deus, que quer ser adorado como um deus. Talvez daí tenha vindo essa associação. E aí, lembrando, Beelzebu é uma variação de Baal-Zebub, que era um dos nomes do deus Baal. Logo, não foi a igreja que demonizou os deuses pagãos. Nesse caso, todos eles pelo menos. Esse conceito já era consolidado em 2 Reis, escrito por volta de 587 a 530 a.C., durante o cativeiro na Babilônia e após o exílio. Então, muitas vezes a academia fala, não, essas divindades antigas foram gradativamente demonizadas pela igreja, não sei o quê. Não, esse conceito de que eram demônios já tinha, né? Os fariseus chamavam Beelzebu de príncipe dos demônios, conforme a gente vê, e Deuteronômio 32 fala também que quando Israel se desviou por causa dos deuses estrangeiros, sacrificaram a demônios. E quando eles se desviaram, eles estavam adorando justamente essas divindades, especialmente Baal. E quem era Baal? Baal, sim, vem da mitologia cananita, povo da terra de Canaã. Então Baal, uma divindade de Canaã. Uma divindade cananeia fenícia que representava a fertilidade, as tempestades e a chuva. O nome Baal também era usado como um título que significava senhor. Então muitos ali acabavam sendo chamados Baal alguma coisa, em referência a esse deus, né? Na mitologia cananita,
é dito que El, a divindade primeira, né, vamos dizer assim, do panteão de Canaã, permite a construção de um templo, palácio, para Baal. Aqui está a referência das inscrições antigas encontradas pela arqueologia, KTU 1.4, 7, 1 a 25. Após a vitória sobre Iam, que era outro deus cananita, Baal deseja construir um palácio para afirmar sua realeza. Ele envia então emissários para El, para solicitar permissão. Dentre as inscrições ugaríticas, né, a gente percebe que El habitava em uma tenda, afastado dos demais deuses, descansando, basicamente, né? Então, isso é importante, é um dos atributos que contraria, né, com Javé, que está escrito que não descansa, né? Então, a morada de El era descrita como uma tenda retirada. A morada de Javé era cercado de anjos, seres celestiais, de milhares e milhares, ou milhões, miríades e miríades, né, o termo, de anjos e seres divinos, seres celestiais, assentado em um trono máximo, nas alturas. Totalmente diferente da divindade cananita, tida como El. Por que utiliza-se El? Porque, evidentemente, que esses seres, eles têm uma natureza divina e eles descendem, né? Descender significa você descer, literalmente, né? Porém tendo uma origem de descendência, né? Então, esse é o ponto. Então, a sua origem era a dos Elohim. Por isso, posteriormente, o termo El passa a ser utilizado também para Deus, no sentido de divindade, os deuses, né, no caso. Mas não se trata do mesmo ser. Muitos Elohim têm a terminação El em seu nome. Então, quando eles descendem do reino dos céus, esses seres, o primeiro ali que vai se manifestar no panteão cananita, que vai ser o primeiro e pai geracional, que vai ter filhos nessa terra, filhos por processos de multiplicação mesmo, como um pai, um homem se junta com uma mulher que se torna mãe e tem filhos, né? Então, é nesse sentido que ele é o pai dos deuses cananitas. Ele teve filhos e filhas, essa divindade aqui. Baal, inclusive, era seu descendente de El. Só que na versão e na visão bíblica, fica claríssimo, como a gente viu, que Baal era um príncipe dos demônios, um ser que Israel adorava quando se desviava, basicamente. E não a sua tradição. A sua tradição está lá em Abraão, Isaac e Jacó. E quando se referia ao Deus Altíssimo, chamava-se El Elyon, porque era uma referência, né, ao El Altíssimo, ao El anterior, ao El que eles não sabiam o nome. Esse nome vai ser revelado a Moisés. Até o próprio Moisés, na sarça ardente, escuta de Deus isso, né? Aos seus antepassados me revelei como El Elyon, El Shaddai, mas não me dei a conhecer o meu nome. O meu nome é, e aí ele fala, Yod He Vav He, né? Eu sou o que sou, que é o significado de Javé. Tá? Então, esse é o conceito. Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente vai ter uma separação. Quando as divindades vêm, vamos separar aqui, da realidade celestial, né? Celestial, e aqui o mundo físico, que estava em formação, e depois que ele se forma também. Isso é bem claro, inclusive, nas escrituras. A gente tem aqui o Deus, tá? Desconhecido ainda. Quando os seres começam a nascer na Terra, o primeiro que vai nascer na Terra, que vai se manifestar segundo a mitologia cananita, porque essa é a cananita, na Babilônia já é um pouco diferente. Você vai ter El, que vai ser associado ao firmamento, ao céu, a um céu menor, um céu no sentido do cosmos mesmo, tá? Ele vai se juntar com a Terra, com Gaia, né, se fosse na outra mitologia, mas aqui vai ser com outras divindades representando a Terra, como a Será. Ele vai ter duas esposas, basicamente, para gerar vários deuses. E depois ele vai gerar os seus descendentes. Aí, entre os seus descendentes, você vai ter esse Ian, né, por exemplo, você vai ter Baal, entre outros. E aí vai começar uma descendência de deuses. Isso é presente em toda a mitologia. Ian acaba sendo morto por Baal, né? Daí ele vai pedir para
El para construir um palácio e El vai permitir que ele construa esse palácio. Então a gente tem aqui, nos textos ugaríticos, né, que eu envie mensageiros a El, que eu envie mensageiros ao touro, meu pai El, que eu envie mensageiros ao rei, o criador das criaturas. E aqui muita gente confunde, né, porque quando ele está falando rei, ele está falando um rei terreno, né, naquela época. E ao criador das criaturas, ele está falando, evidentemente, de um conceito de criador dentro desse processo no qual os Elohim se manifestavam através do caos. E saíam desse caos e começaram a produzir essa vida, digamos assim, na Terra, sob uma permissão, debaixo de uma permissão. A gente encontra na Bíblia uma referência que fala, Deuteronômio 32:8 diz, quando o Altíssimo, e aqui está falando do Deus bíblico, Altíssimo, tá? É um título de El Elyon, deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Na Bíblia de Jerusalém, essa mesma passagem diz conforme o número dos filhos de Deus. Aqui a gente tem no blog da doutora Ângela Natel, né, citando aqui, há esse trecho, né, Deuteronômio 32:8 e 9, que seria uma suposta passagem da sobrevivência do politeísmo, né, na Bíblia. Vamos dizer assim, Surviving Polytheistic Passage. Quando o mais alto, Most High, o Altíssimo, né, El Elyon, the Most High, que eu falei no vídeo anterior, dividiu as nações e a sua herança, quando ele separou os filhos de Adão, ele separou os povos, né, de acordo com o número de crianças de Israel. E no verso 9 diz, para o Senhor, que é Javé, a porção é o seu povo, Jacó é a sua herança. E aqui a gente tem um exemplo, né, do que tenta ser alegado pelos acadêmicos, de modo geral, né, que quando você está falando sobre Javé aqui e o Altíssimo, não seriam a mesma divindade, né? É aí que começa a confusão toda, que é feita pela academia, né, no caso. Então, quando o Altíssimo, El Elyon, dividiu as nações, ele separou os filhos de Adão, né, e ali vai haver uma designação para Elohim, ou deuses, cuidarem de diferentes nações. E para o Senhor, tá? Para o Senhor, a porção é o seu povo. Então aí perceba que isso aqui são parênteses, né? O pessoal coloca, não, aqui Javé. Né? Javé, a porção é sua herança. Não, mas o que está dizendo é, quando o Altíssimo separou o povo, ele separou os filhos de Adão, segundo o número das crianças de Israel. Para o Senhor, a porção é o seu povo. E aí eles colocam essas traduções, né? Como se fosse para separar aqui El Elyon de Javé. E na verdade não, são só duas passagens claramente aqui. Então, da mesma forma que você tem El aqui como rei e criador das criaturas na mitologia canaanita, né? Cada mitologia tinha uma figura que tinha esse papel. Na mitologia babilônia ou suméria, por exemplo, essa figura era Anu, né, que também era associado ao céu e se funde com a terra, né, com a divindade correspondente à terra. Na mitologia grega, essa divindade era Urano, que vai se fundir com Gaia, também a terra, e dali vão nascer os filhos dessas duas divindades. Porém, quando você vai na mitologia babilônica, por exemplo, já não é através de Anu. Anu vai emergir de Apsu e Tiamat, vai emergir do caos, das águas primordiais, basicamente. Então, filho de duas divindades, Apsu e Tiamat. Tiamat, o procriador, né? Então é chamado. Então você vê que é um processo de multiplicação ali dessas divindades, basicamente. É como se o Criador, que está na parte de cima aqui, né, no céu, ele designou esses seres para governar as nações. Depois, em Salmos 82, a gente tem ele condenando essas divindades, fazendo juízo, no caso, né, a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes. E aqui a gente vai ter uma raça, literalmente uma raça de seres divinizados, que eram os deuses antigos, né, os filhos dos deuses antigos, fundidos aos humanos, né, mesclados aos humanos. A gente já vai ver isso. Então, mas aqui, ó, esse é o Criador. Embaixo você vai ter os deuses criados governando diversas nações.
Elohims do Egito, Elohim do Egito, deuses da Mesopotâmia, deuses de Canaã, e os deuses tendo ali sua experiência também enquanto governantes. No Antigo Testamento vai começar um processo onde Javé vai criar o seu povo, através da descendência de Abraão, para criar uma nação sacerdotal para um povo selecionado específico, com a finalidade de levar essa aliança para toda a terra, basicamente, e de tirar esse poder que estava nas mãos dos demais seres. E esse poder vai ser levado a toda a população, né? Ou seja, ele próprio, através do seu filho, né? Que vai cumprir, no caso, né, o cumprimento das profecias, de levar a sua aliança a todas as nações da terra, percebe? Então ele próprio vai ter um filho, o verbo vai se fazer carne, e aqui você vai ter ele levando a sua aliança, o cumprimento das profecias a toda a terra, a todas as nações da terra, enfim, e aqui vai, os países, né, no caso. Então é um processo, então ele vai sair daqui, vai vir para cá, e com essa finalidade de pegar os indivíduos, as pessoas, né, no caso, e levá-las por meio de seu próprio Espírito Santo, representado pela pomba, né, dentro do indivíduo, para levá-los para fora do cosmos, para a eternidade, para o que é eterno. Perfeito? Fica claro? Então, isso é transcendente, totalmente transcendente, porque raiz fora do cosmos, fim fora do cosmos. Origem fora do cosmos, vem para o cosmos, manifesta e leva para fora do cosmos. Ou melhor, vem para o cosmos, manifesta-se em carne, envia o Espírito, manifesta-se nos indivíduos com a finalidade de levá-los para fora do cosmos, para a eternidade. Percebe? Quem tem esse papel transcendente é somente o Deus de Israel. Somente. Você não tem isso em outros deuses. Ninguém faz esse papel, nenhuma divindade antiga faz isso. Ok? Então, quando Baal estava pedindo ali a permissão de El para construir o seu templo, há a intervenção de outras duas divindades, né, como Anat e Aserá. Então El vai conceder permissão para Baal construir o seu palácio, o seu templo. Cotar Vacazes, o habilidoso, construiu um palácio para Baal. E como é que você vai supor que aqui você está falando do Deus de Israel, que nunca permitiu a adoração a Baal, conforme nós vimos no passado, né? Enquanto Israel, lá em Números 25, começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, convidavam aos sacrifícios aos seus deuses, e ali eles se mutilavam, faziam cortes em si mesmos, derramavam sangue, construíam montes dedicados a Baal para queimarem seus filhos como holocaustos, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Sacrificaram aos demônios, aos deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente e que os seus antepassados não adoraram. Percebe? Então não tem nexo esse negócio do passado politeísta de Israel. Então você está falando de adoração a esses seres que receberam juízo, que nasceram na terra, que começaram a governar, que eram os antigos Elohim, de fato. Então fica muito claro aqui quando Baal pede permissão a esse primeiro desses Elohim, né, que é conhecido da mitologia cananita, para construir um palácio, e ele autoriza, basicamente. A gente tem aqui em KTU 1.4, mitologia cananita, como agora fazendo a comparação com a mitologia dos cananeus, a construção do palácio é concluída, simbolizando a afirmação do reinado de Baal sobre os deuses e a natureza. E outro paralelo interessante é o que a gente tem em Deuteronômio 9, do 1 e 2, né, sobre os Anaquins. São os filhos de Anu, no caso, né? Olha que interessante, quando Israel vai receber a permissão, depois de passar 40 anos no deserto e tal, né? Olha o que é dito. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins, ou Anaquins, que tu conhece e de quem já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Então aqui você está falando dos descendentes dos antigos deuses. Em Números 13:33, Moisés envia espias, ordenado por Javé, né, por Deus, para fazer reconhecimento na terra de Canaã. E ali eles viram os gigantes. Josué 15:14 também vai fazer a mesma coisa, e depois Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai.
Em Josué 11, 21, Josué destruiu os anaquins que viviam nas montanhas de Judá e de Israel. Tá? Então é um outro povo, descendentes desses antigos deuses, que seriam, no caso, esses gigantescos seres. Na Bíblia, os anaquins eram uma raça de gigantes guerreiros que viviam nas montanhas de Canaã durante o Antigo Testamento. Eles eram descendentes de Anak, que foi um homem que teve 3 filhos, Cesaia, Imã e Talmai. Então eles já estavam vivendo de forma terrena, os seus descendentes, os filhos dos anaquins. Josué destruiu os anaquins, exceto alguns que se refugiaram em Gaza, Gate e Asdod. Aqui a gente tem os textos egípcios de execração do Império Médio, que datam de 2055 a 1650 a.C., que mencionam uma lista de inimigos políticos em Canaã. E entre essa lista está um grupo chamado Lianak, ou povo de Anak. E haviam 3 governantes de Lianak, Erum, Abiaminu e Aquirum. Os textos ugaríticos, que a gente viu ali falando sobre Baal, que era a divindade adorada pelos cananeus, né? E também tinha o El, né? Mas El tinha um papel menos ativo nessa mitologia. São fragmentos de obras poéticas como a lenda de Kirtu, a lenda de Danel, os contos de Baal ou Balu, né? A descoberta dos arquivos ugaríticos forneceu uma descrição detalhada das crenças religiosas cananitas. Evidentemente não tem o mesmo valor, né, para a tradição, o mesmo valor canônico para a religião, mas são textos ricos na parte arqueológica, né, para a gente conhecer como era a religião dos povos cananitas. Mas a gente percebe que os cananitas eram povos que habitavam junto com esses anaques, com esses gigantes e, portanto, adoravam seus antigos deuses, né? E que, do ponto de vista bíblico mesmo, do ponto de vista dos israelitas do passado, esses seres eram chegaram a ser chamados, inclusive, de demônios. E os sacrifícios que eram feitos a esses deuses eram sacrifícios completamente imorais, do ponto de vista da própria lei de Israel, da própria tradição e cultura presente no Antigo Testamento, né? E aí, dentro desse argumento da academia, é que havia um sincretismo cultural com os israelitas. Bom, isso é normal, né? Isso sempre ocorreu, pois é o mesmo cosmos, que são etapas diferentes de uma mesma história. Esse sincretismo ele aconteceu no Novo Testamento também na conversão dos povos pagãos. É um processo de assimilação dos símbolos, mudança de significados e mudança de era. Então, não é porque Israel assimilou significados que antes eram atribuídos nas outras nações aos seus deuses antigos, né, que esses deuses antigos e o Deus de Israel eram o mesmo. Isso é uma análise reducionista, que tenta pegar algo extremamente complexo e trazer para o mais simples. E pior, reduz o que é transcendente a uma mera superstição, como se o povo da época fosse totalmente ignorante e não existisse uma ação divina vertical, uma ação transcendente sobre aquele povo. Esse é o problema, a análise reducionista. Então, a academia embaralha conceitos-chave que são basilares, simplesmente com a velha tática reducionista de reduzir o transcendente à superstição, eliminando a visão providencialista da equação, ou seja, aquela de que há uma providência divina operando, em favor de uma análise contrária a esta, que é, por definição, lembrando, o conceito de providência, quando você vai na linguagem, no significado da palavra. Quando você elimina a providência, o que você tem é desleixo, imoderação, imprudência, descuido, incúria ou negligência. Essa análise ela é negligente, porque ela elimina um fator crucial se você está falando de divindades, de deuses, que é a ação providente, que é o processo da providência, ou da filosofia providencialista aplicada à filosofia da história. No Antigo Testamento, a gente tem alguns atributos, né, que deixam muito claro o aspecto criador, transcendente de Javé. Gênesis 1:1, no princípio Deus, aí no sentido de Elohim, criou os céus e a terra. A gente pode pegar Salmos 33, verso 6, pela palavra do Senhor, Yahvé, foram feitos os céus e pelo sopro de sua boca todos os seus exércitos. Então a gente está falando de uma outra forma de criação, perceba. Não está falando de um pai geracional, um pai que teve filhos, um Deus que veio para esse cosmos e começou a ter filhos de uma maneira similar aos seres humanos.
Deus, El, se fundiu lá com duas divindades e que é o que está escrito, né? E teve filhos com essas divindades, ou Urano teve filhos com Gaia, né? Esse céu com a terra. Então aqui a gente já está falando de divindades também, mas menores, divindades menores que tiveram filhos e filhas. Quando a gente tem Salmos 33:6, quando é o caso de Javé tendo filhos, quando o Senhor, segundo está escrito, teve seus filhos e filhas, e quando ele fez os céus, pela sua palavra ele fez, pelo sopro de sua boca, todos os seus exércitos. Então é um poder infinitamente maior, percebe? Não tem como você colocar lado a lado. É como você querer comparar o Deus Criador com um ser humano. É como você querer comparar um Elohim com um homem. Quando você quer comparar Javé com esses Elohim. Não, Javé, ele tinha um poder infinitamente maior. Ele fez os céus e os seres, os seus exércitos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele não teve filhos em conjunção carnal, seja em física ou espiritualmente. Não, ele fez pelo sopro da sua boca. É outro nível de poder, perceba. Não tem como você colocar lado a lado. Você pode compará-los colocando o Criador como eterno e os deuses antigos como imortais, porém criados pelo Eterno. Por isso que Israel, inclusive, chama o Deus bíblico de Eterno. Salmos 102:25. No princípio firmaste os fundamentos da terra, tá? E os céus são obra das tuas mãos. Então, salmo dirigido a Javé, como Criador. Isaías 40:28. Não sabes, não ouviste? O Senhor, Javé, é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa e nem se fatiga. Seu entendimento é insondável. Já no caso, quando a gente tem o próprio El, o cananita, né, ele está já cansado, lá retirado, vivendo numa tenda. E depois do que é escrito pela mitologia cananita, um pouco depois, já na mitologia israelita, ou paralelamente, você tem Javé como Deus eterno, criador dos confins da terra, que não se cansa e nem se fadiga, sentado num trono sempre rodeado de seres celestiais. Percebe a diferença? Que não se cansa e nem se fadiga. Não se retirou lá para ficar morando numa tenda. Não, ele ficou agindo ativamente. Então é outro padrão. Você não pode partir para o reducionismo. Lembrando, El é uma divindade que teve 70 filhos e filhas com duas outras divindades, que eram chamadas de demônios também no Antigo Testamento. As adorações a essas divindades, os postes de Aserá. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, falando de Javé, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que produz. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, Javé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele não é o primeiro a emergir dali, ou a governar aquela região. Ele a criou. E depois ele criou os Elohim, os deuses, e aí sim designou a esses Elohim para governarem por tempos específicos, períodos específicos e nações específicas. Mas não deu certo. Isso foi modificado. Essa é a ordem cósmica. Foi modificado. Depois, através da nação de Israel, depois mediante a obra redentora de Cristo na cruz, para que ele restabelecesse o domínio do sagrado dele em seu Filho, dando todo o poder e autoridade a Jesus Cristo, como ele disse, eu mostrei isso no vídeo anterior, nos céus e na terra. Então essa autoridade foi restabelecida ao Deus eterno e não mais aos deuses criados. Jeremias 10:12 diz: Mas o Senhor Javé fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, estendeu os céus por seu entendimento. Amós 4:13 diz: Pois eis aquele que forma os montes, cria o vento e declara ao homem os seus pensamentos, aquele que faz da alvorada trevas e pisa os lugares altos da terra. O Senhor, Javé, o Deus dos exércitos, é o seu nome. No Novo Testamento também, Jesus e os apóstolos reconhecem Javé como Criador. Isso a gente tem em João 1, onde ele identifica Jesus como o Verbo, que participou da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Hebreus 1-10, que cita Salmo 102, que atribui a Javé toda a criação. E ainda, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, conclusão, Javé é claramente identificado como o Deus Criador em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sua soberania sobre a criação é um tema central nas Escrituras. E não apenas ele cria os demais seres, mas ele cria céus e terra. Então, Deus Criador é um aspecto dele, especificamente, tá? E para você ver o vídeo anterior, eu vou deixar aqui a miniatura para você assistir. Se você não viu a primeira parte, então você pode voltar e ver a parte anterior, que foi a parte 1, e agora a gente tem aqui a parte 2, que complementa bem esse assunto. Espero que tenha ajudado a entender, ficado claro, e faremos mais vídeos como esse, se Deus quiser. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Instituto São Brandão.